Eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial. Eu conheci ela através das redes sociais, marquei um café, a gente se conheceu e a gente compartilhou história, né? E a nossa história foi bem parecida, né? A gente se identificou também no nosso propósito e eu convidei ela para vir aqui hoje. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, Ana. Amei esse convite. Quando eu vi o nome Sai da Mente, eu já imaginei, olha a minha voz, né? E é o que eu defendo com unhas e dentes. Solta sua voz, põe sua voz no mundo. Tô muito feliz pelo convite. Bora papiar. Eu que tô feliz de você ter aceitado o convite. Mas antes do nosso bate-papo, né? A gente tem um ritual aqui no podcast de você se conectar com a carta, né? Com o oráculo. Você já é dessa área, né? Sim, você também amo. gosta bastante. Outra coisa que a gente se dá, né? A gente se dá bem também, que você é dessa parte de energias também. Sim. Publicitária, mãe, empreendedora, tudo junto e misturado, né? Não, sou publicitária, não. Mas você é marqueteira. Marqueteira, sim. Amo Né? ser marqueteira. É porque pra mim tá tudo junto e A misturado. problema da filha, então eu preciso de você na publicidade. Eu sou Publicidade publicitária, tu. marqueteira, mas você já virou publicitária também, né? Tá tudo junto e Daqui a misturado. pouco a gente fala. Deixa eu ver minha energia Já, aqui. Eu te falo. já deu spoiler. Sim, Meu Deus, já vamos lá. dei Tá spoiler. vendo? Duas juntas, né? Quero ver o que vai virar dessa conversa aqui, viu? Ai, meu Deus. Como que eu faço aqui? Só... Você vai se conectar com a carta, né? Sentir, fechar Posso os pegar? olhos, embaralhar. E aí você me conta qual que você tirou, que eu vou ler o significado pra você. Pode espalhar ela assim, né? Pode. Enquanto ela embaralha a carta, se conecta com a carta, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar para que mais pessoas recebam o nosso conteúdo. Renascimento. Calma lá, eu sei que o título já empolga, mas eu vou te contar o significado. Pode mostrar a foto? Pode, claro. Achei linda. Renascimento. Para todo fim, existem infinitas possibilidades de recomeço. A gente se engana em achar que a morte acontece só quando a vida do ser acaba. Ao longo da nossa vida, vivenciamos vários momentos de conclusão, das histórias, de escolhas, expectativas, relacionamentos e partes nossas que já não fazem mais sentido. Essa carta convida você a perceber que é possível renascer após momentos de morte interna. Você apenas precisa saber que há uma semente sendo germinada dentro de você. E que no momento certo ela estará pronta para trazer algo novo, como a margarida que floresce nessa imagem. Pode ser uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de se relacionar consigo mesma, com os outros, uma nova forma de se comunicar, de se posicionar no mundo, um eu mais maduro. Quantos renascimentos você vai precisar viver ao longo da sua vida? Serão inúmeros, com certeza. E a pergunta que não quer calar é: como você olha para esses renascimentos? Será que você consegue olhar para a carta e perceber que ela está ali, recolhida e introspectiva, e desse estado ela está nutrindo uma nova vida? Apenas perceba que todo movimento de morte é também um convite à vida. São apenas ciclos inevitáveis, que carregam em cada fase a sua beleza. Que tal olhar assim para o seu momento de vida, para uma determinada situação ou algo que você esteja passando? Não importa o que seja, e ver que sempre existem novas possibilidades. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível renascer. E acredite, por mais que pareça inerte, existem coisas incríveis acontecendo, coisas muito maiores do que você é capaz de imaginar, e que só florescerão se você deixar o que não é mais necessário se desfaça, e torne-se o adubo para essa nova vida. Deixe ir e conclua para renascer. E aí? Uau. Estou vivendo um momento de renascimento. Me conte. Na verdade, acho que é constante, né? É quase que constante. A gente vive de ciclos, né? E neste atual momento, eu tô fechando um ciclo no meu negócio para começar um ciclo novo. E caiu super como uma luva essa mensagem. E vem muito a ver, tem tudo a ver também com o próprio método que eu criei. E é a vida, né? A mulher é cíclica. E tava com essa frase na minha cabeça aqui, esperando só você encerrar para falar isso. A mulher é A cíclica. mulher é cíclica. Então, quando eu falo que os ciclos são constantes, então as mortes e os renascimentos são constantes. Acontece isso dentro do nosso corpo. E ainda vou pegar um gancho que eu sei que você adora. A mulher é cíclica como as fases da lua, como as fases da natureza, né? Eu sei que você gosta da lua, né? Exato, amo.
Exatamente. E quando a gente internaliza isso e vivencia isso, meu Deus, é libertador. É quando a gente tem esse autoconhecimento, né? Tanto assim interno quanto externo, né? Como realmente a energia da lua influencia nós mulheres, né? Como a energia do nosso ciclo menstrual nos influencia, a gente tem, voltamos até para a parte da produtividade. Ela é muito, né? Muito melhor nessa parte. Recentemente a produtividade cíclica, que são ferramentas, né? É uma ferramenta, na verdade, que direciona a nossa organização, né? Do dia a dia, dos afazeres e tudo mais, com base no ciclo, né? No ciclo menstrual. Ela é muito do sagrado, feminino, Sim. também a produtividade cíclica. Só que eu não menstruo. Eu uso DIU. Então, quando eu fiz até uma mentoria com uma mulher especialista nisso, e eu fiz todo o meu mapeamento na fase da lua. Baseada nas fases da lua, né? Porque tem gente que não menstrua, né? Quem já entrou na menopausa, então. Sim, né? A gente não pode excluir essas mulheres. Então, a gente traz essa referência com base realmente nos ciclos lunares, né? Exatamente. E traz um empoderamento e é libertador. Isso foi extremamente importante para mim, porque eu sou empreendedora e eu trabalho em home office. Então, eu não saio da minha casa para trabalhar. Eu sou taurina, que adoro o confortinho, né, do lar. Mas você sabe que eu que não gosto do conforto do lar, me dei muito bem também no home office por causa do online, né? Nossa, menina, eu me encontrei super no home office. Só que se a gente não tem um sistema, né, de organização e propósitos muito bem claros, definidos, vira uma bagunça danada. E aí, quando eu tava ali naquele início do empreender, né, encontrando ali a minha ordem dentro daquele ambiente, eu conheci a produtividade cíclica. É a produtividade matriarcal, né? Porque a gente vive no mundo externo a produtividade patriarcal. Exato. Né? Porque eu falo que o horário cartesiano, ele foi criado com base na produtividade masculina. Uhum. Os hormônios Operária, masculinos. né? Isso. Então, eu também estudei sobre isso. Os hormônios masculinos foi tudo criado com base nele. Então, o nosso tempo, nossas 24 horas foram criadas com base no homem, né? E a mulher, quando ela veio para o mercado de trabalho, ela tentou se encaixar nessa produtividade. Que já existia. Que já né? existia. Era uma estrutura que já existia. E a gente quis tomar isso, mas o nosso lugar não é ali. E aí, o que nosso resulta, lugar é muito né? mais amplo. Resulta no burnout, resulta na sobrecarga, né? A gente vai se matando, assim, o nosso feminino. A gente vai tentando se encaixar. É onde que a gente vai perdendo a nossa essência, né? Exatamente. Daí o termo do nome da minha marca. Me conta. Do nome da minha empresa. Negócios com essência. Negócios com essência. Mas vamos começar do começo, né? Vamos voltar um pouquinho na sua história, né? Eu achei interessante que a gente, né, morou... Eu não sou de Franca, né? Sou mineira. Mas a gente se encontrou depois de um tempo que você saiu de Franca e retornou para Franca. Sim. Né? E hoje, assim, eu acho interessante porque você é uma empreendedora no digital e é mãe também. Né? E eu falo que apareceu, acho que tudo, né? Sincronia do universo. Apareceu no momento que eu estava mais precisando nessa questão de quero ir para o online, né? Só que esse TDAH, né? Não me deixa, esse multifoco, igual a gente estava falando de dispersão das energias, né? Mas você é TDA, né? Eu não tenho hiperatividade, é isso. Ajuda um pouquinho. E aí, é por isso que eu também uso meus olhos, né? Como você acha que eu me mantenho? Que cheirinho. Me mantenho equilibrada, né? E aí, eu perco muito realmente o foco, né? Dessa questão de multipotencial, que você também se identificou aquele dia que a gente conversou de ser uma mulher multipotencial. Mãe, eu falei, como você dá conta de tudo? Não dou. Não dou, ninguém tem que dar conta de tudo. Exatamente. Você tem que entender quais são suas prioridades. Isso chama autorrespeito. Mas e o digital, né? Vamos falar assim, porque assim, você é uma das poucas mulheres que eu conheço aqui em Franca, que eu tenho contato, que tá no digital, e é uma das poucas também que tem sucesso no digital, tá constante, porque é desafiador, não é? No nosso mundo atual, ser mãe, trabalhar home office e tá assim, lidando com essas constantes alterações, mudanças do digital, do Instagram, para trabalhar, como que você consegue se organizar em relação a isso, tanto de negócios, quanto de saúde mental, emocional? Tudo parte da definição de um objetivo.
Então, você precisa ter clareza de qual é o teu objetivo principal. Quando a gente fala de negócios, do empreendedorismo feminino, principalmente, o teu objetivo profissional tem que ter conexão profunda e ligação direta com o seu objetivo de vida. Então, quando você entende isso, você começa a enxergar o seu negócio como o veículo que vai te levar a conquistar o seu objetivo de vida, sabe? Então, são objetivos que estão sempre conectados. Então, parte dessa definição de objetivo. Então, eu sempre tive isso muito claro. Quando eu parti para o empreendedorismo, que foi depois da pandemia, né, que eu fui demitida, que eu decidi empreender, eu já empreendi no digital. Então, eu nem cogitei a possibilidade de um outro negócio, né? Mentira, eu cogitei sim. Primeira ideia que eu tive foi de ter a minha marca de calçados, porque esse é o meu histórico, né? O meu know-how técnico é com desenvolvimento de calçado. Eu trabalhei 20 anos na Adidas desenvolvendo calçados. Então, quando eu saí do corporativo, foi a primeira ideia. Vou criar a minha marca de calçados. Só que aquilo me levou para um ambiente onde eu não queria mais estar naquele momento. Então, eu falei, não é isso. E aí, quando eu analisei as milhões de possibilidades que eu tinha para empreender com o meu conhecimento, com a minha experiência, falei, eu vou para o digital. Porque, atrelado a um objetivo definido, você conecta uma missão, um propósito. Né? O que é isso? É um porquê, é algo maior. O que você deseja com isso? Qual mensagem que você quer propagar? E é o que te faz levantar da cama todos os dias, Exatamente. Né? Tem gente que chama de Ikigai e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre propósito também, para tirar um pouco o peso. Sim. Porque tem muita gente que fica buscando. Idealizando o propósito, e não né? é bem assim, né? Mas, enfim, eu tive essa clareza por conta de tudo que eu estava vivenciando. E de onde surgiu isso? Né? De onde eu tive clareza sobre qual seria o meu propósito? Eu sempre tive o foco da minha vida na minha profissão. Então, eu me fiz desde a minha adolescência, eu comecei a trabalhar com 17 anos, até quando eu saí do corporativo, digamos assim, e a vida foi toda pautada dentro daquele universo do corporativo. Total workaholic. Workaholic total. E eu amava. Então, assim, eu comecei a trabalhar na Adidas, que é uma gigante multinacional, com 17 anos, e eu trabalhei até os 34. Então, foram quase 18 anos dentro daquela empresa. Então, ali eu conheci diversas frentes de negócio, diversas possibilidades profissionais, e eu amava. Eu descobri que isso vem da minha infância, porque eu ouvi a minha mãe a vida inteira incentivando a minha irmã a não abandonarmos a nossa profissão por conta de filho. Porque foi o que ela fez. E ela sentia uma frustração. Depois que a gente cresceu, que ela percebeu que ela não precisava. Que ela não foi mais mãe, né? Ela não foi melhor mãe do que outras mães que seguiram a profissão. Mas essa é uma crença que ainda existe, né? Total! Ou eu Deus, vou empreender ou eu vou maternar. Sim, exatamente. E a minha mãe encontrou a barreira, que era o meu pai, que tinha uma crença um pouco retrógrada, antiquada, que não deixou ela trabalhar, certo? E ela acatou. Então, eu cresci com isso e realmente eu fiz a minha vida pautada nisso. E eu adiei muito, por muito tempo, a maternidade. Mas era um sonho também, de sempre. Eu sempre quis ser mãe. E aí, quando chegou o momento, né, sabe, ali quase 35 anos, que começa o relógio biológico a falar, que eu fui procurar e eu descobri que eu teria que fazer o tratamento para engravidar. E junto com essa descoberta, veio a grande notícia de que o departamento que eu liderava estaria saindo do Brasil. E eu tinha ali alguns meses para tomar uma decisão de ir embora com o departamento para fora do país ou falar tchau, fechar aquele ciclo de tantos anos ao renascimento. E ali naquele momento, graças a Deus, eu fazia terapia. Eu consegui com muita consciência, não foi fácil, eu sofri muito. Mas eu tomei a decisão de não ir embora. E foi muito ruim para mim, porque eu tive esse sonho durante muitos anos, de ir embora. Só que a hora que ele chegou, eu tinha um sonho maior, que era de ser mãe. Então, essa clareza
começou a moldar os meus interesses dali Escolhas, pra frente. Né? Essa escolha, exatamente. E aí eu engravidei, enfim, desliguei da empresa, engravidei. E aí, quando eu quis voltar a trabalhar, eu estava em São Paulo ainda, eu recebi propostas bem ruins. Com salário ruim, perto do que eu tinha antes, local distante de onde eu morava. E aí eu comecei a ver que não estava valendo a pena mais ficar lá. A gente decidiu vir embora, a Sara tinha 8 meses, a gente decidiu vir embora. E aqui eu voltei para o mercado corporativo. E aí eu não tive uma experiência boa aqui. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas foi essa experiência que me deu a clareza para eu definir o meu objetivo quando eu decidi empreender. E ali foi onde eu percebi qual era o meu propósito e a minha missão. Que era levar a mensagem para a mulher de que ela não precisa escolher entre uma coisa e outra. Que ela pode ter a realização pessoal e a realização profissional em comunhão. Desde que faça sentido para a essência dela, né? Exato. Se ela quer, ela pode. Se ela escolhe viver isso, ela pode viver isso e ter sucesso. Só que, para isso, a mulher precisa de ter outras clarezas, certo? E o negócio dela tem que estar estruturado com a realidade da vida pessoal. Eu vejo muita gente, aproveitando esse gancho, eu vejo muita gente falando assim, eu tô cansada de CLT e vou empreender no digital, né? Porque tem várias promessas no digital que a gente conhece bem, né? Que fala, não, larga, vem pra cá e tudo mais. E a pessoa, sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento, faz essa transição de carreira. Sai do CLT, vai pro digital e se frustra. Na verdade, não é transição, né? Porque ela chuta o balde e acha que vai ficar milionária em 6 dias. Isso, 6 e 7, né? Porque, assim, a gente veio dessa 6 em 7, né? Que a gente começou no digital junto com o digital. E aí, eu tinha também isso, assim, quando eu comecei, né? Não, eu vou... Tanto é que eu comecei a estudar, falei, gente, não é assim. Né? Bem no começo. Pra você abrir um carrinho, 7 dias, quanto tempo você tem que trabalhar antes? Meu Deus Pois do céu. E aí, assim, só que muita gente se iludiu, né? E foi para esse universo e o que aconteceu? Se frustrou no digital, porque não é assim esse universo, né? Eles acham que o marketing digital é simplesmente, sei lá, Instagram, só fazer isso que dá certo. E não é. Não é. É uma base muito mais profunda. Essa é só a ponta do iceberg, né? E é justamente isso, onde muita gente se frustrou no digital e realmente voltou. Muitas pessoas voltaram para o CLT, outras começaram outros negócios. Mas é isso que você falou. Falta o planejamento, falta fazer esse plano, né? Falta, primeiro, um objetivo definido. O que você quer com esse negócio? Independente se é do digital ou não. É a falta dessa clareza de objetivo e a falta da estrutura coerente que faz as pessoas desistirem. Por quê? Se você começa um negócio sem ter clareza de qual que é o seu objetivo com esse negócio, né, que é o que acontece com a maioria, com a grande massa dos empreendedores, por isso que muitos abrem e muitos fecham, porque quando começa, vê que não tem conexão com aquela realidade que a pessoa vive, começa com grandes projetos que não cabem dentro daquela realidade. O resultado de nenhum negócio... Gente, vocês são empresários. Vocês sabem que demora, no mínimo, 3 anos. 3 anos. Um negócio normal, para dar lucro. Eu não estou falando de faturamento. Para dar lucro, para você ter um giro. A gente fala sobre desromantizar a maternidade, mas tem que desromantizar o empreender também. E aí, essa romantização do empreender, ela veio com essas promessas do digital. Promessas fáceis, né? Promessas fáceis. Conheço muita gente que, sim, teve sucesso rápido. Qual é a diferença das pessoas que tiveram sucesso rápido com as pessoas que ficaram batendo cabeça e que estão até hoje batendo cabeça? As pessoas que tiveram sucesso rápido tinham objetivos claros e já tinham uma estrutura. Não começaram do nada, no digital. Tinham negócio antes do digital. Tinham clareza, tinham direcionamento, assertividade. Essas pessoas surfaram a onda lá de 2020 e estouraram. Sim. Hoje, essas pessoas, para crescer, né, e para acompanhar a mudança, porque já está completamente diferente, né? Nós estamos em 2024, 4 anos, já está completamente diferente. Estratégias são completamente diferentes. Essas pessoas hoje, para continuar essa aceleração e esse crescimento, precisaram de quê? Estrutura.
É, porque o mercado agora, ele exigiu uma profissionalização, né? Em 2020, deu aquele boom, todo mundo entrou no digital, fazendo com o celular, fazendo do jeito que dava. Não tinha método, não tinha nada. A pessoa fazia um curso e depois ia lá e ensinava o curso que ela tinha feito. Ela não tinha uma base, ela tinha teoria, ia lá e replicava essa teoria. Bem Ctrl-C, Ctrl-V, né? E aí não sustenta, porque agora veio um marketing de profissionais. E o comportamento de consumo muda o tempo inteiro, né? Para qualquer negócio, para o digital. As pessoas, os consumidores, os clientes do mercado digital hoje, do mercado do infoproduto, né? Da educação online, que é onde a gente atua. Eles querem direcionamento. Eles não querem cursinho superficial. Por isso que os negócios de mentoria estão crescendo. E não é mais igual inventaram lá em 2020, não. Porque alguém inventou que mentoria era você reunir um monte de gente numa sala de Zoom e responder pergunta. Tenho ranço. Porque eu sou mentora. Eu tive mentores a minha vida inteira. Muito antes de eu estar aqui nesse lugar. Mentoria é orientação, é direcionamento. Não é responder dúvida. E também não é consultoria, né? Vamos mostrar, porque muita gente acha que a mentoria e consultoria é a mesma coisa. Não. A mentoria, o mentor te orienta com base num determinado conhecimento que ele tem que você precisa. Ele vai te dar orientação com base na experiência dele. Vai te dar um caminho para você seguir, vai te dar o caminho. Né? O consultor faz junto com você. Essa é a diferença. Mas é tudo parte de um objetivo definido e de ter esse propósito alinhado. Então, quando eu comecei, o meu propósito era levar essa mensagem para as mães. E aí, eu comecei o movimento, né? E aí, surgiu o nome Soberanas, porque eu buscando ali criar uma conexão e criar uma comunidade mesmo, que eu falei, bom, a mulher soberana... Foi do arquétipo que você trouxe esse nome? Não? Foi de um brainstorming que eu estava fazendo durante a estrutura do meu negócio. Quando eu comecei a segmentar os meus clientes, eu falei, bom, deixa eu criar um senso de comunidade aqui e tal, né? Um conhecimento que eu já tinha, e aí eu quis trazer isso, porque lá atrás não se ensinava isso também, não, tá? E aí eu falei, a mulher soberana, quem que são? São as rainhas, as imperatrizes, as juízas, as presidentes. São as mulheres que estão no comando. Sim. Né? E alinhando, né? Esse arquétipo da soberana com aquela mensagem que eu sempre quis passar de você pode ser e fazer o que você quiser da sua vida, eu falei, é a mulher soberana. É aquela mulher que comanda a sua vida e o seu negócio conectado com a sua essência. Uma dona de si, né? Ela é dona de si. Exatamente. E aí começou a acontecer a estrutura do meu negócio. Depois que eu criei os meus produtos, então eu já tive vários aí que eu testei, os não deram certo e tal. E hoje meu negócio está estruturado com mentoria e consultoria. E como é que você começou? Por exemplo, muita gente fala assim, mas eu não tenho nenhuma equipe. Porque é difícil, né? Por exemplo, a pessoa fazer tudo. Gente, a gente surta no digital se a gente for pegar para fazer tudo. Não dá. Em qualquer negócio. Você precisa de equipe. Em qualquer negócio. Só que, por exemplo, quando você começa uma empresa, vamos lá. Eu comecei há 17 anos atrás, era só eu e meu marido. Então, ela estava pequena. Tanto é que a gente não começou grande, né? Então, a gente estava lá, pequenininho, começamos. A gente foi, né, subindo os degraus e a gente foi tendo conhecimento, tendo equipe, fomos subindo sólido, né? Vamos colocar assim. E aí, eu vejo muita gente, a gente estava até comentando isso antes do podcast, eu vejo muita gente falando assim, eu quero ter, sei lá, 100 mil seguidores, eu quero isso. Fala, gente, as pessoas não têm a mentalidade, peraí, você tem estrutura para atender 100 mil seguidores? E outra, o que quer dizer 100 mil seguidores? É mais um número, né? Exatamente. As pessoas ainda olham isso no Instagram, ainda olham isso para investir em algum... Número ainda é referência de autoridade dentro da rede social. Ainda é. Mas existem os números certos que a gente tem que olhar, né? Exatamente. Mas é tudo parte do objetivo, entendeu? Meu negócio não cresceu em número de seguidores. Eu não me dediquei para isso, justamente por não ter estrutura para isso. Ou você pega quantidade ou qualidade. Exatamente. Então, assim, o meu mercado específico ali, que é de mentoria, de consultoria para mulheres, que também são mães, e que querem encontrar o equilíbrio entre... O equilíbrio eu não gosto de falar, não. A harmonia. Entre a vida pessoal e a vida profissional...
precisa de nexo, né? Então, assim, o que adiantaria eu, na minha realidade, crescer com 1000 hacks e estratégias furadas só para aumentar o número de seguidor? Ia ficar incoerente com aquilo que eu vendo, com aquilo que eu acredito, com aquilo que de fato eu entrego. Exatamente. Entendeu? Então, todos esses anos, eu me dediquei para crescer o meu negócio aqui atrás das câmeras. Com base, né? Com base, exatamente. Então, hoje, se você olhar o meu Instagram, tem 1.200 e alguma coisa, 1.250, eu acho. São poucos seguidores, entendeu? É engraçado sobre isso, que a gente tá falando de números. Eu, em 2019, eu tinha, né, um Instagram, e eu tinha me dedicado a conteúdos orgânicos. Então, eu cheguei no orgânico a 10 mil seguidores e tudo mais. E aí, eu cheguei num burnout, né, por conta de uma crise de ansiedade, por conta realmente dessas promessas do digital. A gente tava junto, começando em pandemia e tudo mais. Eu te contei até essa história antes. E aí, eu falei, não quero mais. E aí eu comecei do zero e muita gente me questionou, como assim que você larga um Instagram de 10 mil seguidores para começar um do zero? Eu fiz a mesma coisa. Você fez? Porque quando eu comecei a movimentar o meu Instagram, eu falava de maternidade. Exatamente, o meu também era mamãe materna na época. O meu era o meu mesmo, meu nome, mas eu falava de maternidade. Eu não tinha nem pretensão de profissionalizar aquilo, de fazer dinheiro com aquilo. Então eu cheguei a 12 mil seguidores. Mentira, eu cheguei a 16 mil seguidores ali. Mas naquela época, como que a gente crescia? Era sorteio, era não sei o quê. Quando eu descobri a profissionalização da rede social, né, especificamente do Instagram, para negócios, eu falei, nossa, não. Aí eu saí, comecei do zero. Só que aí, então, a partir de então, eu não usei nenhuma estratégia para crescimento. E agora tá cada vez mais difícil, porque conquistar leads, conquistar seguidores, tá cada vez mais caro. Sim. Porque essa rede que antes era uma rede de entretenimento, agora é um chão profissional. Sim. É um canal de divulgação de negócios. Então, você tá ali num terreno, você tem que caminhar conforme aquele terreno... Tem que surfar na onda. Surfa naquela onda. Entendeu? E é caro. E assim, o meu negócio, ele cresce atrás, sabe? E a estrutura de negócio, ela vai acompanhando a tua realidade. Sim. Então, quando você começa um negócio, e eu tô falando para negócios femininos, não tô falando para negócio de modo geral. Porque funciona diferente com homens. Sim. Funciona diferente com quem tá entrando com sociedades. Eu tô falando de negócios femininos, aquela mulher que decide empreender sozinha e que toma essa iniciativa. Primeira coisa que ela precisa fazer é olhar para a estrutura da vida pessoal. Porque é o negócio dela que se encaixa na vida pessoal e não é o contrário. Só que não é assim que acontece na vida, na prática. É assim que a gente aprende, não, né? A gente não aprende nada, porque não existe lugar que ensina. Não, a gente aprende temos que ser um no trabalho e o outro em casa, né? Verdade, o mundo corporativo fala. O mundo corporativo separou isso. Por isso que as pessoas perderam a própria identidade. Separou, que elas tinham que se encaixar, né? Daqui a pouco eu tô falando palavrão aqui. Eu não sou essa pessoa comportada, gente, ó. Eu estou me segurando aqui. Vocês me vêem no meu palco? Eu boto a voz pra fora, mas separou, mentira. Porque é só na teoria. Quando que você foi trabalhar? Seja aqui na sua empresa ou no CLT, que você não ficou pensando nos seus filhos, ou na sua mãe, ou em alguém que estava precisando. Não tem como separar. Não existe isso. Mas separar que eu falo assim, o mercado de trabalho, eu falava, não, você tem que ser assim, assim. Então, assim, vai como é que fala? As pessoas como máquinas, as pessoas têm que separar a vida pessoal de profissional. Tipo assim, desliga Aperta e liga. O botãozinho, vida pessoal, tchau, vida profissional, online. Não é Exato. assim. E aí, como a gente não aprende isso, o que acontece? Você tem sua vida pessoal, você tá ali vivendo, aí você decide empreender. Aí, o que você faz? O que as mulheres fazem? Começam a querer mudar a realidade pessoal para aquela realidade pessoal se encaixar no negócio. Se encaixar. Isso não... Pensa comigo. Vamos fazer um desenho aqui. Quem que veio antes? Quem que já existia antes do seu negócio existir? A sua vida pessoal. Não tô falando da tua composição, tá? Porque pode ser que você não era casada, começou o teu negócio, depois você casou. Mas você já existia. Você já tinha uma vida pessoal. Ser mulher, né? Exatamente. Não os papéis da mulher. Isso. O seu negócio veio depois. Quem entra onde? Outra coisa. O que é maior? O que te demanda mais?
Você tá aqui pra quê? Pra viver ou pra trabalhar? O que é maior? Então, mas depende, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em produtividade masculina, né? A produtividade patriarcal. Por isso que eu tô falando pra mulher. As pessoas vieram aqui pra trabalhar, né? Porque a carga de trabalho. Mas mesmo assim, a vida de qualquer pessoa, ela tem mais acontecimentos, ela é maior no lado pessoal. Porque no trabalho, é o trabalho. Do lado pessoal tem família. Sim. Dentro da família tem casamento, tem filhos, tem a família de origem, tem a sua saúde, tem o seu lazer. Mas é onde as pessoas não têm a consciência, né? Por quê? Não tem, ninguém para pra pensar nisso. As pessoas deixam de lado quem elas são, deixam de lado a saúde, né? Eu até falei pro meu marido, né, assistindo, eu falei, não, esse ano eu preciso priorizar minha saúde. Hoje mesmo, eu postei no Instagram, que é a primeira coisa que eu fiz no dia, você viu, né? Ainda não postei a continuidade, mas eu fui fazer uma massagem. Eu tava tão cansada, tão esgotada, estressada, tensa, que eu falei, como que eu vou ser a base pro meu negócio e pra minha família se eu não tô me cuidando? É incoerente, né? É incoerente. É incoerente. Só que até virar essa chave... E vou te falar uma coisa que me surpreendeu. Eu colocando isso, mas teve muita reação. Me surpreendeu. Por quê? Porque às vezes até as pessoas querem aquilo, mas não se permitem viver aquilo. Exatamente. Não mesmo. Sentem culpa. Muita gente que eu converso sente culpa por descansar, sente culpa por... Eu tava das 8 às 9h30, no horário de trabalho, cuidando de mim. Uhum. Né? Então, mas eu fui ser empreendedora para quê? Para ter o meu próprio horário. Eu sei minhas obrigações, as minhas responsabilidades no trabalho. Só que se eu não me abastecer, como que eu vou dar conta? E quando você assume a soberana, você prioriza. Porque é isso que a soberana faz. Se colocar em primeiro lugar, né? E eu tava vendo que você tava me falando sobre os seus valores, né? Os nossos valores inegociáveis são os mesmos. Eu também. É Deus, família e liberdade. A liberdade veio através do empreender para mim. Uhum. Né? Lógico, eu ainda não atingi a liberdade que eu quero. Essa é uma construção, Mas né? é assim, ó. Tudo acompanha a evolução da tua vida, a evolução do seu negócio. Eu tenho certeza que hoje você tem liberdade. Sim. Daqui a pouco você vai avançar, a tua liberdade avança junto. Isso se você tiver uma estrutura coerente com a sua vida pessoal. Sim. Porque senão você vai criar amarras ao invés de liberdade, né? Senão vai ferir outros valores. Exatamente. Então, assim, todo mundo fala, vou empreender para ter liberdade de tempo, para ter liberdade financeira. Eu vou falar olhando para a câmera, presta atenção. Minha amiga, soberana, a liberdade financeira não é você ter dinheirinho para pagar suas coisinhas. Exatamente. Não é você ter o dinheirinho para pintar seu cabelinho, para fazer sua unha. A liberdade financeira é ter o seu dinheiro trabalhando para você, é você ter o seu negócio autossustentável, que não depende da tua presença constante, certo? E você poder tirar quantas férias você quiser durante o ano. Desfrutar. Isso é liberdade financeira. Você conquista independência financeira antes, tendo o teu negócio, certo? Mas a liberdade financeira é muito maior. Eu até coloco uma outra palavra, porque eu fiquei pensando muito nessa palavra que já está banalizada também por causa do digital, né? Da tal da liberdade financeira, de tempo, geográfica. Eu falo que a primeira pessoa precisa atingir a autonomia financeira. A independência financeira. Sim, exatamente. É a independência financeira. Que é a independência não a financeira que só o empreender te dá. Sim. Né? Porque você faz o teu dinheiro no teu tempo, com os recursos que você tem, da maneira como você acredita, expressão da tua voz. Aí você consegue essa independência, Sim. né? E tem muitos buracos mais embaixo ali, enfim, mas esse conceito é preciso ter clareza para as pessoas não se frustrarem. E a tal da liberdade de tempo, a mesma coisa, né? Muita gente, mulheres que começam a empreender para ter liberdade de tempo, viram funcionárias delas mesmas. Escravas do próprio Bater negócio, no né? ponto onde não tem nem ponto para bater, onde não tem nem carteira assinada, onde ela não tá correndo o risco de ser demitida. Mas ela tá ali, entendeu? Trabalhando 24/7. Tudo bem, se essa for a sua energia, né? Super executor, alta performance, maravilha, deita e rola nisso. Mas não é assim para todas. Eu não funciono assim. Nem eu. Eu nunca funcionei. Eu tinha ódio
Posso falar essa palavra aqui? Se não puder, você põe um... Eu tinha ódio de ter que acordar 7 horas. De ter que acordar 6 da manhã pra entrar 7 horas da manhã no trabalho. Mas hoje, a gente conversou isso também pelos stories, né? Um dia que você falou que você também não gosta de acordar cedo. Hoje não tem jeito, né? Eu preciso acordar cedo, bem, porque meus filhos estudam cedo. Tudo bem, mas o que você tá fazendo não tá te demandando o quê? Raciocínio, esforço. Mental, É né? meio que algo automático. Você acorda, leva seus filhos pra escola, você tem um tempo pra despertar a tua mente. Não é que eu não gosto de acordar cedo. Eu não tenho energia. O meu corpo, é fisiológico isso. Meu corpo não funciona assim. Eu amo o Joel J. E eu quero muito ser mentorada dele. Amo ele. Mas quando eu conheci ele, comecei a ver o que ele falava, eu tive ranço. Porque ele era do time 5 horas da manhã. Eu falava, de tomar banho gelado. Peraí, pra eu ser produtiva e ter sucesso, prosperar, eu tiver que acordar 5 da manhã e tomar banho gelado, eu vou morrer pobre. Mas você sabe que quando eu comecei a ficar assim, bem focada no digital, vamos trazer lá na pandemia, eu também seguia mentores que traziam tem que acordar 5 horas, não sei o quê. Gente... Aí eu trouxe uma chavinha. Eu falei, peraí, eu tô seguindo quem? Quem não tem a mesma realidade que eu? Eu falei, assim, meu filho ficou doente, acordei a noite toda pra ver como é que ele tá. Eu ainda tenho que ter força e energia pra acordar 5 horas da manhã pra acompanhar e não perder nada do que tá rolando no digital, pra ter sucesso. Mas que sucesso é esse? O nome disso é autoconhecimento. E dentro do método Eleve, que é o meu método, o autoconhecimento aplicado é a premissa básica. Então, ali dentro do método, eu começo trabalhando a pessoa, entendendo a pessoa, fazendo a pessoa se entender e se conhecer primeiro, dentro daquela realidade empreendedora. E aí, com o autoconhecimento adquirido, a gente aplica aquele autoconhecimento na estrutura do negócio dela. Isso dá leveza, dá liberdade, dá mais eficiência no trabalho. Porque o que é eficiência? É quando você doa, né? 20% de esforço para obter 80% de resultado. Sim. Isso é eficiência. É uma lei, né? Princípio 80-20. É o princípio 80-20. Princípio de Pareto. Sim. Adoro. Só que você só consegue isso quando você tem um autoconhecimento. Ou seja, como você funciona, como que a tua realidade, os recursos que você tem hoje vão trabalhar para virar uma engrenagem para que o seu esforço seja somente de 20%. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você não está esperando. Adoro surpresa. Vamos lá. Concordo com você. Só que como que funciona isso numa empresa, por exemplo, a minha, que é feita de 2 sócios, um homem e uma mulher? São produtividades diferentes, né? São hormônios diferentes, são vidas diferentes na questão, né, do homem e da mulher. Como que funcionaria isso? Dentro de um equilíbrio. Dentro de uma estrutura de negócios onde você e o teu sócio vão colocar no lugar certo as potencialidades de cada um. Porque junto com a essência, que é a nossa característica genuína, né, e que muitos não veem porque ela vai sendo encoberta ao longo da vida. Cheio de crenças, né, camadas. Exatamente. Existem as habilidades. Então, tem aquelas habilidades que são inatas, que são bem compatíveis com a essência, ou seja, aquilo que você... O dom, exatamente, seu talento. E as habilidades adquiridas, que você vai adquirindo aí ao longo da sua vida, com a sua experiência, com tudo aquilo que você vivencia. Então, quando você junta tudo dentro de uma estrutura de negócios e coloca tudo no lugar certo, cada pessoa potencializando a sua essência, as suas habilidades inatas e adquiridas, a coisa funciona, a engrenagem gira. Se tiver no lugar errado, vai dar ruim. Já está contratada. Muito bem. Isso eu faço na consultoria. Sim, mas eu perguntei, porque, por exemplo, eu sei que você dá uma consultoria para mulheres, mas assim, eu sou uma mulher... Não, dou uma consultoria empresarial. Empresarial. Também. Sim, o seu negócio é feminino, tem a tua essência aqui, né? Talvez eu não daria, né? Eu nunca tive clientes que é uma empresa gerenciada por homens. E não, eu acho que a minha conversa... Capacidade eu tenho, técnica eu tenho. Mas a minha conversa e foge da minha missão também. Então, não. Por exemplo, sai da mente, né? Eu tive já pessoas falando assim, eu quero compartilhar homens, eu quero compartilhar minha história aí, eu gosto muito do podcast. Eu falo, nossa, fantástico. Só que o meu podcast, o foco, a minha missão são com mulheres. O que toca meu coração são
mulheres, Isso, mães empreendedoras. ponto importantíssimo para ser destacado. A persona nossa, a persona que a gente escolheu falar, foco não do quer cliente, dizer que a gente está exato. excluindo os outros, mas quem a gente escolheu falar, qual que é a nossa coração, assim, que ele vibra, por ajudar o quê, né? Mulheres. Só terminando de responder a sua primeira pergunta. Então, quando você entende a potencialidade dos sócios ali e coloca tudo dentro de uma estrutura, isso se estende para o time inteiro, porque vira uma cultura empresarial. Sim. E se estende para o time inteiro. E o time também tem que estar posicionado, cada pessoa dentro das suas habilidades. Uma das coisas que mais me frustrou na minha última experiência de CLT foi justamente isso, porque tinha uma equipe grande que estavam nos lugares errados. E eu identifiquei isso de imediato, porque é uma das minhas maiores habilidades, né? Eu identifiquei isso de imediato, tentei fazer modificações e não pude. Você já viu aquela dinâmica, quando eu fiz em Pretec, a gente fez um encontro, depois de 10 anos, a gente fez aquela dinâmica do escravo de Jó. E eu achei fantástico, é exatamente aquilo. É exatamente, cada um no teu lugar. Cada um no seu lugar. Tem hora que não encaixa, né? A gente fez vários grupinhos de pessoas e não encaixava. E tinha que trocar até tudo tá rodando da forma mais harmônica possível. Exato. E aí, quando você tem essa estrutura bem clara, você externaliza isso na sua comunicação, né? Então, quando você tem ali dentro... Na verdade, a comunicação de uma empresa, ela tem que ser uma só, tá? Então, a mesma que Interna e você põe externa, pro né? teu cliente, você precisa viver dentro da tua empresa. E aí, voltando para o exemplo do Sai da Mente, ou né, da consultoria, né, para empresas masculinas que você citou, foge daquilo que você colocou como a cultura da sua empresa. Sim. Entendeu? Então, ou você faz um podcast generalista, onde você vai pegar qualquer empresário, ou ele é para a mulher. Sim, não, eu falei, não, o meu tem esse posicionamento, a gente precisa se posicionar. Exatamente. Né? É igual que a gente estava falando, qualidade, eu prefiro poucos seguidores qualificados, que são meus públicos, que eu realmente estou contribuindo, né? Do que atingir números de pessoas que vão vir, que não são pessoas que eu estou falando, que eu não vou conseguir transformar através da minha missão. Exatamente. Se você tiver o foco, o olho na tua missão, tudo vai ser construído para o seu dinheiro vir por este fim, por este meio. Se você tiver com o olhinho cheio de cifrão, pensando só no dinheiro... E você sabe qual que é o maior desafio das pessoas? Quando eu fiz um lançamento também na pandemia, né? E eu conversava para mulheres, chamava Mulheres em Ação. Era uma mentoria. E aí, quando eu conversava com elas sobre persona, a maior dor delas era desapegar, era escolher, definir uma persona. Porque as pessoas, não, mas eu quero atingir todo mundo. É porque o que fica, assim, de imediato, né, na consciência se eu segmento, né, que é fatiar, eu tô falando para menos pessoas, para um público menor. Se eu tô falando para um público menor, eu vou fazer menos venda. Se eu faço menos venda, eu vou ter menos dinheiro. Ferrou. Mentira. Porque quanto mais especialista você é, mais autoridade você demonstra. As pessoas percebem mais autoridade. Mais caro é o teu preço. Ainda mais no digital, né? Maior o teu lucro. E qualquer negócio. Funciona a mesma coisa para qualquer negócio. Mas, por exemplo, a publicidade antigamente, né, da nossa época... Você fala do marketing digital, da propaganda. Sim, por exemplo, a publicidade antigamente da TV, né, porque a Elo Produtora, ela surgiu fazendo comerciais para TV. A gente conversava com um público de massa, mesmo que aquele programa era segmentado, a gente tinha toda aquela segmentação de colocar aquela propaganda de acordo com o público que vai assistir aquele programa, já tinha essa persona mais definida, mas era um público de massa. O marketing digital, a gente precisa realmente segmentar. Imagina fazer um anúncio pago para todo mundo. E ainda é assim, né? Ainda é assim. Exato. Ainda é assim. Quando não é profissionalizado, né? Assim, esse mercado... Mas é assim, quando você pensa, por exemplo, no mercado do cosmético, tem a mesma função um batom. Você vai pagar R$10 num batom que vai ter uma durabilidade de 24 horas. Um batomzinho X naquelas lojinhas lá que vende maquiagem por R$10. Você vai pagar um batom R$120 em se contar da MAC, por exemplo. Da MAC. Você tá pagando o quê? Marca, né?
Mas, ó, vou te Uma falar. marca segmentada. Sim, só que o que acontece também? Eu já vou além, né? Eu começo a pensar assim, não, tem os componentes químicos desse batom de 10 reais. Não, você não tira de base, porque o cliente não pensa. O cliente normal, ele não vai pensar nisso na hora. Que não é TDAH, nem multipotencial, que não para pra pensar, que não voa nas ideias. Peraí, não. Exatamente. Tem enxofre, tem não sei o quê, vai acabar com a minha saúde, não vou comprar esse negócio de 10 reais. Exatamente. E aí a tua comunicação, ela vai bem direto ao ponto, né? Então a segmentação, ela te eleva de patamar, né? Ela não tá te tirando do mercado, ela tá te pondo no mercado mais eficiente. Então, para quem quer eficiência, ou seja, menos esforço, mas mais resultado, tem que segmentar, independente do nicho que for. Mas voltando ao batom, que agora eu tô com esse assunto na cabeça. Voltando ao batom, gente, não tem jeito de quantidade ser igual a qualidade nunca. Não, exato. As pessoas têm que começar, né? Vamos perceber aí, por que tá tão barato? Ou foi uma mão de obra aí escrava, ou usou produtos de baixa qualidade. Produtos que vão prejudicar a nossa saúde. A gente tem que começar a ter consciência para esse lado também, né? Sim, sim. A saúde é a nossa base. Como é que faz? Exato. Agora vamos falar, aproveitando a parte de saúde, da nossa parte energética. Vamos. Que eu sei que você também traz Amo. essa parte em você, né? Sim. Como que você contribuiu com toda essa parte no seu método, né? Juntou. Porque eu falo assim que o meu maior desafio era, agora não é mais o ou, é e. Mas antes, nessa parte que eu falei para você que eu entrei em crise na pandemia do marketing, foi porque eu comecei numa mentoria que falava assim, mas você tem que escolher. Você quer falar de aromaterapia, de publicidade, de terapias. Eu falei, mas eu sou tudo, eu não vou escolher, eu não quero só aromaterapeuta, só publicitária, eu sou tudo isso, eu não consigo. Foi onde eu entrei em crise. Ninguém pode falar isso Crise da para uma identidade. pessoa que é hiperativa, para um sanguíneo, Multipotencial. para um influente. Não pode, porque você vai amarrar a pessoa. Você já me leu, Então, assim, sem a gente já, fazer meu teste nenhum? amor, já. No primeiro dia que eu te vi, eu já te identifiquei. Já te analisei. E é assim, então, é o autoconhecimento aplicado, entendeu? Eu vou te falar como que... Você perguntou como que eu Sim. fiz pra unir tudo, né? Quando eu comecei o meu negócio, eu criei um método com as minhas habilidades técnicas. Certo? Certo. Embora eu já era reikiana, eu já trabalhava isso na minha vida pessoal, eu sempre fiz terapia. Eu falo que eu sou entusiasta do autoconhecimento. Eu não apliquei isso no método, né? Sim. Porque não era profissional disso e achava que não cabia Você isso. trouxe a sua experiência aí na Exato. multinacional para eu criar um método. Criei ali um método de estrutura de negócios, né? Estrutura para pequenos negócios com a expertise de grandes marcas. E aí, eu abri a minha primeira turma de mentoria. E as meninas estavam lá voando, tendo muito resultado. Terminou a mentoria, uma caiu, outra caiu, outra caiu. Eu fiquei apavorada. Eu falei, meu método é um fracasso. Né? Você ficou se questionando por que eu tive resultado e elas não? O tempo inteiro. Porque eu passei por isso também. E aí, eu falei, bom, eu preciso entender com elas o que está acontecendo. E aí, eu fui conversando com todas. E aí, eu percebi que tinha uma falta de alinhamento e de conexão daquela estrutura com a vida pessoal. Com as questões emocionais. Com as crenças. Com as crenças limitantes. E aí, eu falei, e agora? Aí, a primeira providência que eu tomei foi trazer uma pessoa para falar sobre crença limitante. Muito superficial. Falei, eu preciso de algo mais. E aí eu, nessa minha busca sempre por autoconhecimento, conheci o Theta Healing. E aí eu fui receber um atendimento de Theta Healing. Quando eu falo isso, eu sempre arrepio. Quando eu recebi o atendimento de Theta Healing para mim, eu falei, é isso que tá faltando no meu método. Não um atendimento de Theta Healing, porque eu não tenho condição de ficar dando Theta Healing dentro de um método de mentoria. Mas eu vou fazer o curso, eu vou me formar terapeuta e eu vou entender como funciona isso dentro do subconsciente para eu aplicar de alguma forma no método. E aí eu fiz o DNA básico, me formei terapeuta e aí eu falei, poxa, a raiz de todos os problemas estão aqui. Raiz de todo mal tá aqui. E aí eu fui entender como funciona o sistema de crenças.
Então, com as ferramentas de desbloqueio, eu criei ali uma outra fase dentro do meu método para falar do autoconhecimento, ensinando elas mesmas a buscarem essas crenças. Então, assim, eu não entrego um Theta Healing. Sim. Eu fiz muitos atendimentos ali no começo, até para eu poder absorver toda a técnica e tudo mais, mas hoje eu não atendo como terapeuta. Mas eu adquiri o que eu precisava para criar ali uma etapa dentro do método de autoconhecimento, trazendo essa busca pelas crenças que limitam. Porque quando você descobre o invisível, que é o seu inimigo invisível, a Bíblia fala disso. Sabotadores. Você liberta o teu caminho. Você libera, né, o teu caminho. E aí, fez toda a diferença. Então, assim, foi uma junção. Que não tem como você ter sucesso se você não se conhece. Porque vem a crença, as crenças vêm o tempo todo, elas vão vir sempre. Porque você manda uma crença embora, daqui a pouco você já criou outra. Tanto é que assim, os profissionais que eu vejo de destaque no mercado, quando você vai fazer mentoria ou curso deles, o primeiro módulo é a mentalidade. Exatamente. E muita gente pula esse primeiro módulo, né? No meu não pula. Sabe por que eu não libero os outros? Gostei dessa estratégia. Não libero, porque se ela não fizer, é pré-requisito. E é onde que você vai me ajudar também no colocar o meu método aí, né? Do desbloqueio sua voz, porque eu preciso ajudar essas mulheres. Foi aonde que eu também uni minhas habilidades e construí. Foi assim, na dor, né? Foi assim, procrastinando, eu falei, não, eu preciso. E de repente veio o insight, foi. Pra você nascer, pra você renascer, você precisa morrer. Você morrer. E é dolorido morrer, igual você falou. Foi doído pra você sair daqueles quase 18 anos daquela profissão para poder começar uma nova. É um luto. Cada ciclo nosso que encerra é um luto. Exato. Exatamente. Mesmo que seja se abrindo para uma vida nova. É um processo, você tem que entender que aquilo tá saindo da sua vida, né? E você tá habituada, você tá acostumada com aquilo. Então, é difícil qualquer processo. E se a gente não encerra, a gente não se abre pro novo. Exatamente. Eu te falei, nossa, eu tô passando agora por uma fase de renascimento no meu negócio. O que tá acontecendo especificamente para você entender? O ano passado, eu falei, eu vou interromper as mentorias individuais e eu vou escalar. E aí, eu trabalhei com os recursos que eu tinha pensando na escala. Não deu. Não deu certo. Não deu. Porque eu descobri que o mercado da escalabilidade, né, que é o digital, hoje não é compatível com a minha realidade, com a estrutura atual do meu negócio. Então, se eu quiser escalar, eu preciso de um passo a passo que com a estrutura que eu tenho hoje vai demorar um pouco mais. Então, eu tomei a decisão, eu refiz todo o meu planejamento e eu reestruturei novamente. Então, agora eu vou seguir, continuar crescendo, né, atrás das câmeras, digamos assim, enquanto eu faço todo o processo que precisa de crescimento, 80 de audiência, exatamente. Aí, quando eu tiver aquilo formado, eu faço a transição de novo. E aí, né, me perguntam, e como é que você está aumentando o seu faturamento? Como é que você aumenta o lucro? Aumentando o meu preço através de um novo posicionamento. Sim. Então, agora, esse ano de 2024, acredito que o próximo também, o meu foco principal vai ser na consultoria para as pequenas empresas. Que é onde eu vou colocar o que eu amo, né, em prática ali, que é a estrutura de negócios com essência. E é onde eu consigo ter um faturamento maior com menos esforço. Não, que coisa melhor do que ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama e transformando a vida das pessoas. Exatamente, ainda. Não tem. Nossa, adorei nosso bate-papo, né? A gente já tá finalizando, porque a gente tem, né, fala que as mulheres também, a gente não tem tempo e todo mundo nesse meio de distração de podcast de 1, 2 horas, senão a gente ficava aqui um tempão ainda, porque tem muito assunto ainda para compartilhar, né? Sim, pode me chamar outras vezes. Mas eu quero te agradecer de você ter vindo aqui hoje, a gente tentou marcar antes, mas eu acho que tudo tem a hora certa de acontecer, né? Sim, com certeza. E bora me ajudar a colocar o meu projeto aí no mundo também. Bora! Eu quero deixar um recado final, posso? Claro. Porque, né, quando eu vi essa fotinha aqui, da cartinha do Renascimento, me remeteu a algo que eu falo, né, muito, para minha comunidade e para as mulheres, né? Você, mulher, é o ser mais abundante. É a criatura mais abundante que Deus fez.
Você tem a vida dentro de você. Deus criou você, Ele fez o teu corpo preparado para gerar outra vida dentro de você. Seu corpo nutre, o seu seio alimenta. Por que você, então, ainda não tomou posse disso e expandiu a abundância na sua vida? Porque Deus já te capacitou a partir do momento que Ele te fez mulher. Então, assuma a soberana. Você pode fazer tudo o que você quiser. É só respeitar os recursos que você tem em mãos hoje. Verdade, né? Respeitar a sua essência, né? E pegar esse dom que Deus te deu e compartilhar com o mundo. É isso. Obrigada. Obrigada a você. Amei.